amigos, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes já sabem aí, se inscreva no canal, manda aquela bicuda espartana no like e compartilha, porque aqui é só conteúdo de primeira, só convidado top de linha. E aqui o nosso objetivo é espiritualidade, é aumentar o nível do canal, entendeu? É passar uma mensagem bacana pra vocês aí, então compartilha, porque com certeza hoje vocês vão ver muita história bacana e muitos ensinamentos, pessoal. Eu hoje tenho a honra de receber um amigo, um grande pastor, hoje pastor da Igreja Lagoinha, mentor, e hoje, claro, empresário aqui em Itabirito, todo mundo conhece, né? CEO da Luxor, né? Que mexe com cosméticos aqui em Itabirito. Pastor Hernani, é uma honra te receber aqui, meu irmão. Tudo bem com você? Tudo ótimo, a honra é toda minha e é um prazer poder compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória, a minha história, o porquê eu vim parar na cidade de Itabirito. Todos me conhecem, sabem que eu já tive outras lojas aqui, sou de Belo Horizonte, mas já há 22 anos estou aqui na cidade de Itabirito, somando juntamente com vocês. É isso aí, pessoal. E para quem não conhece, conta um pouquinho, você é casado, você tem filhos aqui em Itabirito, veio de onde, a cidade que nasceu, o lado pessoal e também conta também do profissional também, a sua formação, hoje quais são os seus negócios aqui em Itabirito. Vamos lá então. Meu nome é Hernani Marques, conhecido aí como Hernani Mini Shop. Tenho a minha esposa chamada Juliana, que está comigo aí ao longo de 25 anos. Tenho meu filho Lucas, todos conhecem como Cabana. Então é uma família aí de empreendedores. E Deus me presenteou há 1 ano e meio atrás com uma menininha chamada Bela, que também vocês devem conhecer. Tenho a minha nora, a Duda, que faz muito marketing para a galera aí, a Duda Marques. Então é uma família de empreendedores. Então hoje nós somos pastores também da Igreja Lagoinha Itabirito, como o Flávio falou. E vamos compartilhar muita coisa legal para vocês. Ô, gente, família abençoada, né? Porque tem a pastora Júlia, é a líder hoje do Shine, né? Pessoal, pastora Juliana, tá? Eu confundi aqui. A pastora Júlia é a esposa do pastor Nil, mas todo mundo conhece a Juliana como Ju. Pastora Ju ou Ju. Exatamente, líder do Shine, top demais. Ele pode até falar um pouquinho depois, acho que a gente entrar na pauta de relacionamento, falar um pouquinho sobre esse ministério aí. Isso. O Lucas, praticamente nosso empreendedor aqui da loja aqui de Itabirito, que todo mundo conhece, que acho que agora tá abrindo até o filial, né? Da Cabana, né? Lucas hoje ele tem loja em Itabirito, tem loja em Lafayette também, e agora tá expandindo aí pro mercado digital, que tá bombando. Glória a Deus, os dois já estão convidados. A Júlia para vir no Casal Espartano, que é um quadro que a gente tem aqui no programa, né? Que a gente fala mais sobre relacionamento e tal. E também o Lucas convidado aí também, pra gente vai fazer uma mesa redonda aqui, igual aquelas mesas futebolísticas, mas para falar de empreendedorismo, para falar de coisas, né? E coisas dignas, que colocar o Espírito Santo ali nos negócios também, que eu acho que isso é bom demais, né? É isso aí. Bom, então vamos tocar nessa pauta. Empreendedorismo. Ô pastor Hernani, fica à vontade aí para contar aí um pouco aí como é que foi sua história em Itabirito aí, quando você chegou, na questão mesmo de fundar. Começou com, igual você falou, muita gente não sabia, mini shop, eu não sabia, né? Isso. Mini shops e tal. Conta um pouco sobre isso aí e até o surgimento da Luxor hoje, né? Que é uma grande loja já conceituada aqui em Itabirito, né? Eu acho bem engraçado porque quando eu comecei em 2006, que eu vim para Itabirito, eu tinha uma loja chamada Mini Shop Presentes, muita gente que vai estar assistindo conhece, onde eu vendia muitos produtos ali que era do Paraguai, produtos que não tinham nota fiscal, dentre eles era DVD, CD, jogos e tal. E hoje eu, no supermercado, às vezes eu estou fazendo alguma compra, alguém chega perto de mim, já tá barbado com o filho, fala assim, eu comprei muito na sua mão. Eu falo, mas quem é você? Não, quando você tinha aquela loja, eu comprava na sua mão e tal. Glória. E eu acho bem legal porque tudo fica registrado. Então, assim, nós colocamos a cara aqui na cidade, as pessoas abraçaram a ideia. Hoje eu estou no empreendedorismo de cosméticos, né? Outros também conhecem. A maioria da galera sabe a Luxor Cosmético, fica aqui bem localizada no centro, onde a gente leva para as pessoas, antes do produto, mas sim a beleza, devolvendo a identidade para a pessoa. E estamos aí seguindo firme nesse ramo, que tem sido um ramo enriquecedor, tanto para nós, mas para a cidade também. Glória. Pastor, e a gente não pode deixar de falar um pouco disso, porque hoje a dificuldade para o empreendedor, né, na questão, por exemplo, igual você falou, eu tive que começar com o Paraguai e tal, porque hoje os impostos estão demais, né, pastor? Vamos falar disso aqui, ué. Vamos lá, pra cima. Já fica ligadinho no número 40. Hoje, o empreendedor ele paga aí cerca de 40% somente de impostos, sem contar aluguel, funcionário e outros gastos que nós temos aí no cotidiano. E eu já falo que a palavra empreendedor, se a gente colocar ela de trás para frente, começa com a dor. Então, um empreendedor que não passa pelo momento da dor,
pode ter certeza que ele não sabe empreender, e eu acho que deve até parar, porque empreender não é para ganhar dinheiro, é para poder sofrer. Não, tem que ter coragem, pessoal. Hoje, ser empreendedor no Brasil tem que ter coragem. As pessoas realmente, com tanto de impostos, com tanta dificuldade, burocracia, né, documentos e tal, mas tem que ser guerreiro. E a gente tem que achar uma forma de começar. Foi a forma que você achou, né? Exatamente. Foi a forma que você... Eu comecei a empreender na minha vida com 13 anos de idade. Eu lembro que meu pai, ele tinha um caminhão, e ele ia muito pra moeda, que minha família é de moeda, aí chegava em moeda ali e eu ficava tentando ganhar alguma coisa e tal, porque naquela época existia, né, aquelas pessoas que vendiam picolé, chup-chup, eu fui dessa época, então tinha aquela caixinha de isopor, e saía pros campos de futebol vendendo chup-chup, picolé e tal, e eu tinha o meu avô que já se foi, ele chegava perto de mim e falava assim, Diquinho, eu me chamava de Diquinho, me dá todos os picolé, aí eu somava os picolés ali, ele me comprava, depois eu falava, pode ir embora pra casa chupando. Só que eu falei assim, eu não vou embora não, vou dobrar o valor. Aí eu vendia os picolés novamente pra me ter o valor. E meu pai em moeda, eu tô assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu tenho uma família muito grande em moeda, aí como ele tava de caminhão, eu aproveitava, ia pros curral dos meus tios lá e juntava aquele tanto de esterco. Quando nós íamos para casa, como eu morava em Belo Horizonte, punha na sacolinha de supermercado, ia nas senhorinhas batendo de porta em porta, para poder colocar nas hortinhas delas ali o esterco, e ali eu comecei a ver a minha vida de empreendedorismo e não aceitar trabalhar para ninguém, desde então nunca trabalhei para ninguém, olha só, somente comigo mesmo. Pessoal, isso aí é coragem e guerreiro, desde pequeno, já desde novo, e já com a mentalidade, ó, vou dobrar, né, já tinha a mentalidade já avançada ali, né, para o empreendedorismo, a visão já de negócio, né, bom demais, mas tem gente que às vezes não nasceu com esse talento que ele tem. Então, alguma dica que você poderia dar para hoje, alguém que tenha vontade de empreender, alguém que às vezes não tenha visão, alguma dica que você poderia dar para o empreendedor hoje? Tá, tem sim, tem uma dica super importante, porque eu vim de uma família que não tem empreendedores, famílias que trabalhavam sempre de CLT. A minha mãe sempre dizia para mim, você precisa fazer o seu pé de meia, você precisa ter uma reserva, só que eu nunca me vi nessa situação. Então, quando eu comecei a ter esse olhar para as coisas e fazer com que eu dobrasse aquilo que eu ganhava, eu coloquei no meu coração que eu precisaria apenas de R$1 e a coragem para começar. Se eu tenho R$1, se eu tenho a coragem, dá para começar. Olha só, hein? Coragem, pessoal. Então, é fundamental. Algumas outras características você acha assim que, olha, se o cara quer ser empreendedor, se ele não tiver essas características, não tem jeito. Não tem jeito. Porque a própria palavra de Deus, nós vamos citar muita Bíblia aqui, porque depois que eu me converti, irmãos, então eu foquei os meus olhos para a palavra de Deus. A casa é dele também. E hoje eu vejo que esse livro milenar, ele traz coisas tanto para o passado, tanto para nós agora presente, apontando para o futuro. Então, uma das coisas que eu percebi ali, diante da palavra de Deus, que uma das coisas que Deus não nos dá é a coragem. Você vai falar assim, como Deus não te dá coragem? Porque quando a gente lê ali o livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, Deus fala, seja forte e corajoso. Então, se Deus nos desse coragem, ele não falaria, seja forte, ele falaria, te dou coragem. Então, uma das coisas que mais pro Brasil, para você sobreviver como um empreendedor, cara, é coragem. E coragem você busca no dia a dia, mas Deus, ele te dá ferramentas, ele te dá setas para aquilo que você está fazendo e vai fazer na sua vida. O negócio fundamental é direcionamento. Então, antes de você empreender, antes de você começar um negócio, estude o mercado. Estude o mercado, estude como é que está a situação hoje na questão da política, juros de banco. Se você for começar um negócio, empreender em algum mas se você não conseguir ter essa clareza daquilo que você vai empreender e não estudar o mercado, você pode ter certeza que 70% pode ser que dê errado. Tem que ter uma visão global, né, pessoal? Hoje a gente vê muito aventureiro também, que hoje, infelizmente, muitas empresas que entram e a pessoa não fica muito tempo, de 2 anos já está quebrando, né? Exatamente. Então tem que ter essa visão mais global, estudar bem o negócio e ter um pouco de conhecimento, gostar um pouco daquilo também, não tem? Tem que gostar. É o que eu falo, citei isso hoje com meu filho, a gente estava tendo uma conversa hoje na loja dele, eu falei assim, Lucas, eu sempre vejo assim, porque a Bíblia fala que aquilo que o homem nem não vê, Deus vê, que é o coração. Então, se você tem amor por algo, o seu coração está naquela coisa ali, pode ter certeza que você vai dedicar, você vai fazer de tudo para que dê certo. Mas a partir do momento que você não tem amor por aquela coisa, você não está com o coração ligado naquilo que você quer fazer, então desista que não vai dar certo. Se você falar assim, eu vou fazer para me ganhar, pode ter certeza, se não tiver amor, o coração naquela coisa, vai dar ruim. É o foco, né? É o poder do foco.
Pastor Hernani, e hoje o que o empreendedor ele não pode errar? O que ele, assim, que é um ponto vital para o negócio dele? Ó, o primeiro ponto assim, que eu vejo como clareza é investir em algo que não dá lucro. Hoje nós temos tantas ferramentas para nós sabermos aquilo que é bom. Hoje nós temos o GPT. Se você colocar no GPT ali, eu moro numa cidade interior que fica aproximadamente 50 quilômetros de Belo Horizonte, eu estou querendo investir em Sapato, uma cidade de 60 mil habitantes. Ele já vai te dar toda a descrição daquilo que você vai fazer, da forma que você vai fazer. Mas aí, peraí, deixa eu ver o meu campo, o que a pessoa gosta mais. Então, o grande erro para não dar certo é você não se comprometer em saber aquilo que a sua cidade hoje está precisando. Pastor, excelente. E agora, eu acho que assim, é uma característica que eu vejo assim, que se o empreendedor também não tiver, além da coragem que você já falou, é a resistência, a resiliência mental. Porque Isso. nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, a gente acha que vai dar certo, e aí às vezes a gente passa por algumas crises, né, a gente acha que vai entrar o dinheiro não entrou e tal. Como você já passou por isso, como sair disso? Vamos lá, todo empreendedor, eu falo que é necessário que ele quebra pelo menos 2 vezes para poder adquirir experiência. Todos empreendedores de alto nível que eu conheço, que eu posso até citar alguns aqui, se o Flávio me permitir. Pode ficar à vontade. Flávio Augusto, Thiago Brunet, são caras aí hoje que bombam no mercado, mas são caras que já passou também pela falência. Porque uma coisa que eu escutei do Thiago Brunet falando uma vez foi o seguinte: eu quase fali. A partir do momento que você decreta no seu coração que você faliu, você não vai ter condições e nem força para levantar. Porque o ponto final é quando Deus realmente nos resgata. Então, se você hoje está fazendo algo, deu errado, irmão, continua. Persevera, porque uma das coisas que eu acho assim na palavra de Deus mais linda é sobre a perseverança. Aquele que não tem resiliência, aquele que não persevera, ele não colhe os frutos. Eu até hoje não vi ninguém plantando uma semente e colhendo fruto amanhã, então precisa desse tempo. Esse tempo eu chamo de processo e um pouco mais à frente eu quero explicar um pouco sobre isso. Agora sobre o emocional que o Flávio acabou de dizer aqui, eu pego sempre sobre 5 passos. Se eu perguntar para você o que vem para você como prioridade na sua vida, muitas das pessoas vão falar sobre o espiritual. Por mais que nós estamos conversando aqui, eu sou empreendedor e sou pastor. Então você vai ouvir algo da minha boca agora que eu vou te surpreender. Mas as pessoas têm que falar sempre assim: busco Deus em primeiro lugar. Mas depende, porque o primeiro lugar é o emocional. Se você não tiver com o seu emocional equilibrado, você não consegue buscar o espiritual. Olha só, hein, pessoal, essa dica aí, top, de ouro. Mas eu vou falar de 5. Vamos lá. Para você ter uma vida legal hoje em dia, primeiro lugar, emocional. Segundo lugar, o espiritual. Terceiro lugar, você tem que estar bem com a sua família. O quarto lugar, você tem que estar bem consigo mesmo, ou seja, o seu físico precisa estar alinhado. E o quinto lugar vem aí as finanças, o dinheiro. Eu vou explicar bem por quê. Se o seu emocional não estiver bem, você não consegue buscar nenhum dos seus outros 4 objetivos. Então, o emocional estando bem, você vai conseguir buscar a Deus. Se você falar comigo assim, não, busca a Deus todos os dias, eu vou te perguntar, quantos minutos por dia você busca a Deus? Eu garanto que não é 8 horas, nem 12, nem 5. Deve ser alguns minutos. Então o emocional tem que estar equilibrado 24 horas, até para você ter um bom sono. É verdade. Então quando você está com o emocional equilibrado, você vai buscar a Deus tranquilamente. E quando você busca a Deus, você vai saber que a sua família é o primeiro lugar para a sua vida, para a sua base. Amém. Porque você vai chegar em casa, você vai poder trocar uma ideia com a sua esposa, com seus filhos, vai estar bem, porque o seu emocional está equilibrado, você já orou ao Senhor, então você vai trazer algo para a mesa da sua casa. E aí você vai entender que você precisa viver mais tempo nessa terra. Você vai buscar o quê? O seu corpo físico melhor, sua melhor aparência, você vai buscar uma academia, um exercício, e o dinheiro vem automaticamente. Então, quando eu estou com o meu emocional equilibrado, o meu espiritual, a minha família, o meu corpo físico, o dinheiro vem. Irmãos, o dinheiro é a consequência daquilo que você faz. Se você não está ganhando dinheiro hoje como empreendedor, porque você pode ter certeza que um desses 4 níveis seu está desequilibrado. E engraçado, você citou o Thiago Brunet, eu até vi um vídeo dele falando sobre isso, que é muito difícil a gente manter o emocional equilibrado se às vezes o cara está devendo, está com uma dívida, né? Então assim, não, eu quero ser mais espiritualizado, mas até para você ser mais espiritualizado, com uma dívida, se você não resolver aquele problema financeiro, fica até difícil.
né? Sim. Então, assim, não é fácil, né, pastor? Tem que ter uma resistência mental muito forte, né? Exatamente. É o que eu sempre falo com quem eu mentorio, com as pessoas que eu converso. Muita gente hoje, principalmente empreendedor, estão suicidando por causa de falta de grana, falta de dinheiro. Por quê? Ele pega esse 5 e faz assim, ó. Ele quer ter o dinheiro em primeiro lugar, para depois cruzar as outras coisas. Quando você entender que o seu emocional precisa estar em primeiro lugar, você vai ver que essas outras 4 escalas vai andar bem. Então, assim, gente, dinheiro não é ponto para você pensar em suicidar, pensar em fechar seu negócio. É a última solução. A primeira solução é você buscar ajuda médica. Ou depois você busca na igreja, porque nós estamos passando numa fase que o Brasil inteiro está sofrendo, se não for no mundo, mas são fases. Eu sempre falo que deserto é lugar de nós atravessarmos, não é lugar de nós ficarmos paralisados. Temporário, pessoal, temporário. Exatamente. E foi bom falar sobre isso, que a gente está no Janeiro Branco, né, que é o mês que fala sobre, principalmente, né, essas questões psicológicas, né, esse lado emocional, principalmente, né. Sim. Então, assim, você teria alguma dica, assim, para a pessoa poder se... Você já falou aí, claro, às vezes procura um profissional e tal, mas que a própria pessoa ali, às vezes, ela pode fazer para melhorar a saúde mental, né? Então, tem uma dica maravilhosa. Primeiro, você deve conversar com pessoas que estão acima de você, nunca que está abaixo de você. Boa. Porque boa. aquela que está acima de você vai te puxar para cima. E repare que puxar para baixo é mais fácil. Porque até a gravidade puxa, né, te ajuda. É o sistema, né, pastor? As pessoas que você anda, a rotina que você tem. Exatamente. Traça uma meta na sua vida. Janeiro é um ótimo ano para você traçar uma meta, para você saber onde você errou, né, no caso. Porque eu faço isso toda semana eu sento com a minha esposa, a gente fala assim, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dessa semana. A gente tem lá a parte da qualidade e a parte dos defeitos. Bacana, hein? Então, assim, a gente tenta sempre trazer numa balança de equilíbrio, aonde eu errei, onde eu posso consertar. Então, eu busco sempre opiniões de pessoas que estão acima de mim, porque ouvir todo mundo ouve. Agora, escutar que é o mais difícil. Então, busque aí conhecimento de pessoas que estão acima de você, busque de pessoas que realmente chegaram a quebrar e hoje estão num patamar melhor, e você vai tirando ali situações que você vai poder aplicar na sua vida. Talvez você fale assim, mas num negócio, no ramo que eu vivo, não dá. Sempre dá, sempre dá. Sempre tem uma história que vai te edificar. Excelente dica, e muito sobre esse ecossistema. Eu falo porque eu vi hoje um vídeo sobre isso, de ecossistema. O rapaz saiu do exército, ele achava que tinha disciplina, porque no exército ele tinha aquela regra, Sim. Mas quando ele realmente saiu e ficou livre, com o tempo livre, ele viu que não tinha disciplina nenhuma, que na verdade as pessoas que estavam com ele e o sistema que o exército colocava de horários, essas coisas assim, que fazia ele ter a disciplina, né? Que fazia ele alcançar essas coisas. Mas, pessoal, uma curiosidade aqui, além de pastor, empreendedor, é um atleta. É um atleta. Né? E a gente está falando muito sobre essa saúde mental, e a saúde física não tem como não vir junto, né? Então hoje o pastor, muitos falam aí que é um dos melhores jogadores de vôlei ali, né? Joga na igreja. Joga muito. Né? E conta um pouco aí sobre essa questão do esporte, a importância do esporte na vida das pessoas, igual da musculação você falou também. Sim. Vamos lá. Corpo físico é tudo, porque se o seu corpo está cansado, a sua mente está boa para poder pensar em estratégias. Não adianta você sentar e ficar lá quieto num lugar achando que as ideias vão vir. No momento da academia ali, eu sempre presto atenção em tudo. Flávio, eu presto atenção em tudo. As pessoas chegam para conversar comigo. Uma outra dica, ouça mais e fale menos. As pessoas têm, hoje, a gente está vivendo uma situação tão difícil que as pessoas estão com necessidade de falar. Então, se você ouve mais, você vai pegar ganchos ali que você vai poder aplicar na sua vida, tanto financeira, como espiritual, como física, como emocional também. Então, assim, hoje eu faço musculação, eu gosto de fazer trilha, eu ando muito de moto, amo demais uma moto. Natureza. A natureza também, esse contato com a natureza é muito bom. Você vê a grandeza que Deus fez, você ali reparando algumas coisas que Deus colocou ali. Até, às vezes, irmãos, eu falo irmãos que a gente tem esse costume. Não, tranquilo, às vezes, é irmão mesmo. Uma formiga trabalhando ali, cara, você já pega um exemplo. Então, assim,
Eu faço trilha hoje de moto, eu faço musculação todos os dias, eu jogo vôlei, como o Flávio falou, amo jogar um vôlei, eu só não sou bom no futebol, gosto de assistir. E também, quando eu tô no clube ali, eu gosto de nadar meus 1000 metros ali na piscina. Atleta mesmo, pessoal. Falei que vocês é atleta. Eu não falei minha idade, eu tô com 46 anos. Pessoal, eu tenho que falar sobre isso aqui. Deu um show de como é que foi? O show lá de flexão. De flexão lá nos meninos novos lá da igreja lá, né? Nós temos um ministério lá chamado Heroes, né? Que é um ministério só de homens. Fica um convite aí, a última sexta-feira do mês. E ali os meninos fizeram uma brincadeira de quem fizesse mais a flexão ganhava um presente. E eu deixei todos fazerem. Então teve personal, 2 personal lá no dia lá do Hero. É verdade. Teve os meninos mais novos lá, uns caras que é fortão. E eles fizeram ali 50, 60, mais ou menos, foi o número deles. Eu fiz 74, mas podia ter 100. Então eu tô sempre exercitando meu corpo, porque automaticamente, quando eu exercito meu corpo, eu também exercito a minha mente. Tudo, né? A gente dorme melhor, as ideias vêm, a gente fica mais calmo para a sociedade, né? Calmo, porque a gente quer ficar mais parecido com Jesus. Jesus era calmo, sereno, né? Então o esporte ajuda disso demais. E também, né, pessoal, é o templo do Espírito Santo, né? Exato. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que não adianta. Aqui a gente tem a vida espiritual, mas agora, nesse momento, estamos em matéria, né? Então tem que cuidar da matéria também, né? O Flávio citou uma coisa bem legal de Jesus, é porque a gente pega várias qualidades de Jesus, mas tem 2 qualidades que ele realmente se fez quando ele se esvaziou de ser Deus, que está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, que poucas pessoas vão saber. Duvido que você saiba. Ele falou que ele teria que ser manso e humilde. Exato. Excelente. Então, se a gente pega esse modelo, esse exemplo de você ser manso quando você vai fazer algo, ou você vai arriscar algo, ou você vai falar sobre algo, essa mansidão, você vai ver como é que ela é muito boa. E essa palavra humilde no grego é se esvaziar. Então, quando você está exercitando seu corpo, você precisa se esvaziar dos seus problemas. Quando Jesus fala assim, eu sou humilde, eu seja humilde, ele está falando assim, se esvazie daquilo que você já sabe, porque eu vou te encher daquilo que eu sei. Excelente, pastor. E olha só como é que os pontos se conectam. Eu vejo hoje, eu estou vendo isso. A humildade tem que ter coragem. Eu estou falando, o cara ser humilde hoje ele tem que ter coragem. Porque hoje as pessoas, igual você falou, esvazia do seu orgulho, meu amigo. Esvazia do seu orgulho. E esvaziar do seu orgulho, às vezes, é um ato de coragem. Você abrir mão ali do seu ego, né, do seu orgulho, para ser humilde, para servir, né? Então, olha como é que as coisas se conectam. Você falou de coragem, agora humildade, né? Humildade, isso. Então, bacana demais. E falando das coisas de Deus, né, pessoal? A gente, aqui, esse podcast eu entreguei, inclusive, para Deus, né? Não tem como a gente deixar de falar um pouco sobre isso. Pastor, conta para nós um pouco como é que foi seu processo de conversão até hoje você virar o mestre, né? Porque, pra quem não sabe, pessoal, é pastor e mestre em teologia também. Isso aí, né? Dá uma aula de teologia. Vamos lá, eu aceitei Jesus em 2017. A minha esposa, ela sempre foi... pra vocês terem uma ideia, eu vou contar algo aqui, vai ficar só entre nós, né? Mas eu entrei na pessoal, igreja... tem que dar visualização, pode espalhar. Não, pode parar, mas corta e suar. Eu casei bêbado. Que isso? Casei bêbado. Que isso? Em 2002, eu casei chapado. Eu bebia muito. Aí eu conheci a Juliana, ela era da igreja, eu tirei ela para caminhar um pouco no mundo comigo, e ela quis casar na igreja, porque quando ela casou, ela estava grávida do Lucas de 2 meses, então nós tivemos que casar, eu assumi essa responsabilidade, porque eu vim de uma família tradicional, então ela foi a minha namorada, a minha primeira namorada, e ali nós noivamos, ela engravidou, olha. E nós casamos ali, e eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar nada. Pra você ter uma ideia, eu dormi, minha primeira noite, eu dormi no chão. Dormi no chão. Coragem, pessoal. O que ele falou é coragem, vai pra cima. E tem mais. E nós ganhamos de presente, eu tinha 19 para 20 anos, minha esposa tinha 17. E ela era de menor ainda. E nós ganhamos de presente uma noite no motel. Aí, pode falar aqui, né? Não, tranquilo. Aí nós fomos para o motel, chegamos lá, a recepcionista pediu, viu que ela era nova, pediu a identidade dela, viu que ela era de menor, nós não conseguimos entrar. Aí nós voltamos para casa, e nós estávamos de carona, que era o ex-namorado da minha sogra, que o meu sogro já faleceu, ele estava numa Kombi. Eu falo que um dia eu vou contar essa história. Ele estava numa Kombi velha, e a Kombi, a gente vindo embora, cara, ali perto da casa, ali, alguém deve conhecer, a Kombi estraga. Aí pensa eu, de terno e gravata, a minha esposa de
de véu e tal, nós empurrando uma Kombi na BR. E os carros passavam, buzinava, e a gente foi pra casa, acabou que nós dormimos ali no chão. Então foi assim, uma história difícil, mas hoje eu agradeço porque me deu muito entendimento. Então ali nós começamos a nossa vida, ele era com 17 anos, eu com 20 anos, aí o Lucas veio, a gente sem maturidade nenhuma, aquela confusão toda, aquele crescimento todo, e nós fomos passando por várias etapas até a gente estar onde nós estamos hoje. É porque é um aprendizado, né? Quando é primeiro relacionamento assim, a gente vai aprendendo no meio do caminho, vai ajeitando as coisas, né, com o carro andando mesmo, né? Exato. Aí eu como eu estava dizendo, então eu era um cara que eu bebia, eu gostava do Magandá, eu gostava de funk, eu amava essas músicas, eu tinha carro de som, É mesmo? aquela confusão toda. E aí, em 2017, eu lembro que nós estávamos lá em Engenheiro Correia, aí nós estávamos lá na casa dos amigos, lá tomando e tal, e a gente fazia aquelas brincadeiras da porrinha, quem perdia tomava um gole de cachaça, Uhum. e eu fazia questão de perder, pra mim beber. Não, eu já fiz isso também, pessoal. Eu também bebia pra caramba. Aqui é redenção. É redenção, exato. Você ver como é que Jesus ama a gente. Glória a Deus. Aí eu vim embora, eu lembro que o Lucas era pequeno na época, o Lucas estava com 5 para 6 anos. Não, ele era mais velho. Tinha uns 13 anos nessa época. Aí nós viemos embora de Engenheiro Correia, e quando nós pegando um asfalto ali, eu tava tonto, que o carro foi andando de lado assim, e caiu na vala, ele andou de 2 rodas naquela época. E eu vi o carro caindo pro lado do rio. E naquele momento, eu vi a mão de Deus me puxando pro lado do asfalto. Olha só, hein? Quando eu cheguei em casa, eu cortei o álcool na hora. O friso do carro estava cheio de mato agarrado. Foi naquele momento que eu falei assim, essa vida não dá pra mim mais. Aí já estava acontecendo célula na minha casa, né, que a gente chama de GC, Grupo em Crescimento. Bacana. E eu não gostava de participar, eu fugia. Muitos aí que é da igreja conhecem, sabem essa história que eu pulava a janela pra não participar. Mesmo? Aí eu comecei a ficar, eu entrei num grupo da célula e tal, por causa daquele momento, e o Lucas falou alguma coisa comigo naquele dia que me marcou também. Ele falou assim, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu imaginei que seria lojista, empreendedor e tal. Falei, você quer ter loja também? Apesar que hoje ele tem. Ele falou, não pai, eu quero beber igual você. Nossa senhora! Isso é um soco na cara. Eu quero beber igual você, sentar, beber e tal com os amigos. Naquilo ali eu falei, não quero isso na vida do meu filho não. Aí eu peguei, fui pro meu quarto, chorei muito naquela noite, falei, eu quero conhecer... Quando vem um filho assim, nossa, deve ser forte. Foi forte. Aí eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus aí que todo mundo fala. Eu quero conhecer esse cara, velho. Eu quero entrar de cabeça, eu quero conhecer esse cara. Eu não sabia nem ler e escrever, porque eu fiz escola sempre empurrado. Aí eu pedi o pastor Alisson, na época, para me discipular, e ele foi me apresentando Jesus, eu fui aprendendo a abrir a Bíblia, que eu não sabia nem abrir Bíblia, e eu peguei e mergulhei de cabeça, eu quero conhecer ele 100%, não quero conhecer 99% não. Benção. Aí foi na data de 8 de julho, eu passei pelas águas. Dia 3 de agosto, menos de 30 dias, eu já estava na escola fazendo teologia. Que benção. Aí eu fiquei 2 anos estudando pelo Carisma, né, que é da Lagoinha, que é Palavra e Espírito. Sim, sim. Depois eu fiz mais 2 anos pela Presbiteriana. E fiz alguns outros cursos aí no meio do caminho. E tomei um amor pela palavra, tomei um amor pelos livros. Hoje eu estudo e leio em média aí 2 a 3 livros por mês e estou sempre aprendendo um pouco mais com Cristo Jesus. Benção demais, pastor. E história bonita, viu? História bacana. E é bom, pessoal. É bom, é isso que ele fez mesmo. A gente ir na palavra mesmo, a gente realmente estudar, a gente buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, né? Liberta. E eu achei legal porque a gente estava falando do Thiago Brunet, e o Thiago Brunet, eu lembro ele falando do depoimento quando ele se converteu, ele falou assim, eu vou aprender a Bíblia para falar que vocês estão tudo errado. E aí eu vou a fundo. E aí ele se encantou. Né? Não tem como não apaixonar. Flávio citou uma palavra que agora é muito forte, que é conhecimento. Todas as vezes que nós pegamos ali a Bíblia, que a gente fala sobre luz, né, trevas e luz, a gente pega muito essa palavra e traz ela ao contrário. Quando fala-se trevas, a gente fala que é amaldiçoado, endemoniado, espíritos malignos, mas não tem nada a ver. Quando Deus cita ali, né, trevas, ele está falando que é pessoa sem conhecimento, pessoa ignorante. E eu era uma pessoa ignorante a não conhecer Deus. Então, você que ainda não tem esse amor por conhecer Cristo Jesus, porque talvez você ainda é ignorante, né? Tá em trevas, tá ignorante sobre a palavra que é conhecimento. Luz é conhecimento.
Então, quando você busca, Deus derrama conhecimento. E é sobrenatural. Sobrenatural. E tem que puxar a orelha dos crentes também, porque tem muito crente que não lê a Bíblia, né? Tem muita gente que se converte, tá lá na igreja, mas vai perguntar, não sabe nada da Bíblia, não tá lendo a Bíblia também. É o crente 6 horas. 6 horas pra mim, 6 horas pra mim. 6 horas. Essa foi boa. Pessoal, olha que legal então. Então a gente falou de empreendedorismo no começo, agora estamos falando da palavra de Deus e uma forma de unir essas duas coisas. O CRI. Hoje, pastor Hernani aqui, ele é simplesmente, né, o presidente lá do Ministério do CRI, né? Explica pra gente o que é esse ministério, pastor. Vamos lá. Esse ministério nasceu no coração do André há uns 2 anos, mais ou menos, atrás. CRI é cristão empreendedor. É você continuar empreendendo, continuar fazendo o que você ama em fazer, que é empreender, mas colocando Cristo no centro de todas as coisas. Porque muitas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Então o CRI é para você que deseja empreender, o que já empreende, mas colocando o dono da sabedoria milenar juntamente com os seus negócios. Então o CRI nasceu para que nós unimos forças, nós somos empreendedores. Temos um dia ali, né, um encontro CRI todo mês, toda última segunda-feira de cada mês, nós temos aquele encontro na igreja, que é de forma gratuita, onde nós convidamos várias pessoas que têm um nome renomado na cidade, até mesmo fora da cidade. Não precisa ser crente, mas precisa ter princípio. Nós falamos muitas das coisas, né? Precisa ser crente, não. Precisa ter princípio. Valores. Porque Cristo, ele não tinha uma religião definida. Pelo contrário, ele abomina quem é religioso. Mas nós precisamos o quê? Ter princípios. Princípios não são, como pode dizer, não pode ser quebrado. Princípio é princípio. Então, isso que o CRI faz é unir você com Cristo e seguir os princípios milenares que ele tem nos ensinado. Então, toda a última segunda-feira de cada mês, nós temos esse encontro e falamos ali sobre empreender, como é que está o ramo do negócio. Então, é um apoiando ao outro e vale a pena você que está nos assistindo. Fica o convite aí, pessoal. Fica o convite aí, né? Para vocês conhecerem, né, uma oportunidade bacana. Às vezes você já tem uma sua loja, você já empreende, às vezes você quer começar, né, dicas aí de pessoas aí, igual ele falou, conceituadas, e claro, colocando, eu achei um movimento legal por isso, porque você deixa de ser o CEO, o gestor ali, entrega ali um pouco ali para Jesus, olha, você que comanda minha loja aqui, você que vai comandar meu negócio, e ali a gente vai recebendo instruções ali, os princípios, né, os valores ali, para como você vai tocar seu negócio. Então, edifica mais, né? É legal demais. E o legal é que a todo final de cada encontro nós temos ali um coffee break, né? Um café, aonde nós trocamos figurinhas ali, trocamos cartões, trocamos informações, trocamos ideias. Abrimos também para perguntas e respostas ali, o talk, né? Então as pessoas fazem aquelas perguntas, é muito bom. Nós tivemos ali o Rafael Randon, foi o nosso último encontro de novembro. Dia 26 agora de janeiro nós temos também mais um encontro CRI, onde vai vir o Rafael trazer uma palavra de Belo Horizonte pra gente, como começar o ano dando bom nos seus negócios. Também traremos a Franciele, né, mais conhecida como Fran, que é uma advogada bem assertiva aqui em Itabirito. Ela vai trazer também pontos fundamentais que você não pode errar no meio jurídico, então vale muito a pena você estar lá. Isso aí é muito importante, porque o jurídico ele mexe com a vida de pessoas, né? Então, exato, se não tiver o Espírito Santo ali, às vezes você toma uma decisão ali que né, pode custar muito mais caro lá na frente. Para uma família, né? A gente tem que ficar bem atento com essa questão. E o pastor falou aqui, pessoal, que Jesus tinha muita dificuldade com a religiosidade, né? Com a religião. E a gente vê um pouco disso, a gente vai estudando mais a palavra, a gente vê que às vezes ele teve mais problema com os romanos e com o sistema religioso da época do que com o próprio diabo. Você entendeu? Então, vamos entrar em um pouquinho de teologia aqui, pastor. Uma pergunta aqui sobre a questão mesmo, o que é a igreja? Explicar isso um pouco para as pessoas. É o templo físico? Ou a igreja, como é que é essa questão? Porque muita gente ainda não entende isso. Exato. Vamos lá. As pessoas têm muita mania de falar que quando tem ali 3, 4, 5 pessoas reunidas, está falando de Deus, se torna uma igreja. Isso não é uma igreja. E também um templo físico também não é uma igreja. O que é uma igreja? É um ajuntamento de pessoas, aonde naquele ajuntamento tem os princípios que Jesus nos deixou. O primeiro princípio, batismo. Aí se faça a igreja. Porque entendi. Onde tem uma conversa de pessoas falando de Deus tem batismo, não. Então não é uma igreja. Ali nós somos templo, corpo do Espírito Santo. Entendi. Corpo do Espírito Santo. Então a igreja precisa de ter 3 pilares. Primeiro, batismo. Nós temos que estar ali batizando as pessoas. Segundo pilar,
que nós chamamos de generosidade. Você precisa atuar, fazer com que a obra funcione. Então, no ajuntamento de pessoas, a gente não faz isso. Então, na igreja tem isso. Por quê? Para que a obra de Deus chegue em outros lugares. Multiplicar as obras do bem, de caridade, de amor. De caridade, amor. Então, a gente precisa também de ser generosos. Ou seja, fazendo com que a obra de Cristo vai alcançar outras vidas, como foi alcançada a minha vida um dia, e a do Flávio também. Não, claro. E é importante, pessoal, agora até pegando a questão que ele falou, o batismo, passar pelas águas, importante, mas ele tá também, é um processo da conversão. Né? A lavagem do coração e de você simplesmente se transformar uma nova criatura, né? Isso. As pessoas têm muita mania de falar assim, se eu não batizar, eu não vou pro céu. Nada disso. Porque o batismo significa, no grego, imersão. Ali é você fazendo, sendo um discípulo e um imitador de Cristo. Porque Cristo, com seus 30 anos, ele passou pelas águas. Então, é eu dizendo não para o mundo e sim para Cristo Jesus. É uma forma de que eu me imergi por completo na água, dizendo que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Aí se você me falar, o batismo salva? Não. Mas é uma evidência, um caminho para a sua salvação. Uma representação física, né? Uma representação num ritual, de certa forma, mas daquilo que seu coração já está transbordando. Isso, né? Isso. De certa forma. É uma nova vida. Você que não conhece a palavra de Deus, eu te convido depois você abrir a Bíblia no capítulo do livro de Romanos, capítulo 12, e leia o versículo 1 e versículo 2, e medite na palavra, principalmente no versículo 2, quando fala sobre meditar. Há uma transformação, uma regeneração daquilo que Deus faz com você. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com certeza, pastor. Está lá em Romanos 10, 9. E muito bom falar isso, e até divulgar aqui, pessoal, que eu estou assistindo a série Paulo. É uma série muito bacana, né? E aí, é igual o pastor falou aqui, às vezes a pessoa, ela passa pelas águas, mas quantos desviados tem no mundo? Passou pelas águas, mas não mudou nada no coração. Nada. Eu falo que a transformação, às vezes as pessoas que assim, ó, eu passei pelas águas hoje, eu batizei hoje, amanhã eu já estou regenerado, eu já sou outra pessoa. Não, é um processo. Você é a mesma pessoa. Então a pessoa que acha que passar pelas águas, aceitar Jesus, amanhã já é uma nova criatura, ela é uma nova reconhecida no céu. Mas aqui na terra você é a mesma pessoa. Aí nós chamamos de santificação. Tem muita gente que confunde o que é um processo, ser santo de santificação. Santificação é processo. Ser santo é o quê? Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu deixo de ser criatura e passo a ser chamado de filho. Porque naquele momento o Espírito Santo ele vem, habita em mim, e aí começa essa transformação de santificação. E o que é ser santificado? É cada dia você errar menos, é cada dia você pecar menos, é cada dia você largar suas mazelas mundanas e começar a caminhar segundo os princípios milenários, os princípios daquilo que a Bíblia te ensina. Não, bacana demais. De santificação. E fazendo essa reforma íntima, né? Sendo uma pessoa mais calma, perdoando, né? Levando amor para as pessoas. Tem todo esse. É um processo. Senão, né, pastor? É bom falar isso, porque às vezes o crente ele batiza, e eu falo que foi meu caso também, a gente acha que vai virar santo do dia para a noite mesmo. Que agora. E fica radical. E às vezes isso psicologicamente até te atrapalha um pouco. E você entender, não, calma, você é um ser humano, você vai aos poucos, né? Que você vai engateando, é um processo, você vai engateando, você acabou de nascer. Né? O pastor fala muito disso, você acabou de nascer. Acabou de nascer. Então você vai engatear primeiro, vai ter todo um processo, né? E aí, completando essa questão do Paulo, é justamente isso. A irmã do Paulo na série fala isso, ó. Não, mas eu passei pelas águas. Ele falou, não, você só tomou um banhozinho ali de rir, você não batizou direito, não. E outra cidade que ele foi, ele falou assim, ó, eu tenho que batizar vocês aqui, mas eu já vi que vocês estão tudo praticamente batizados, transformados já. Né? Uma outra cidade que ele vai visitar lá, ele fala isso para as pessoas, né? Então, eu acho que o coração é o que importa, né? Essa transformação, né, da alma. Vocês lembram que nós falamos lá no começo da nossa entrevista que 2 pontos que muitas pessoas não falam, ou poucas pessoas falam, que é o quê? Seja manso e humilde. Quando você vai para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai ter ali todos os dizeres daquilo que você precisa ser quando você tem o Espírito Santo, que é alegria, por mais que o mundo está explodindo, você precisa estar alegre por dentro, ter paz, a paz que Cristo nos dá, não a paz que o mundo te dá. Você precisa ser manso, você precisa ter domínio próprio. Então, a gente chama, tá na Bíblia, o 9 frutos do Espírito, não frutos, é o fruto do Espírito, é aquilo que o Espírito Santo vai te chamar a ser. Só quando você lê o capítulo 5, mesmo capítulo 5, versículo 20 e 21, vai falar aquilo que a carne quer.
E o 22, aquilo que o Espírito deseja. E a luta do cristão é essa, carne e espírito, Carne né? e espírito. É mundo espiritual ali, a gente fica naquela, né? E eu acho que faz parte, porque pecador a gente acaba que todo mundo tem falhas, né? A gente tá ali tentando corrigir o tempo todo, então fica essa disputa a vida inteira, né? Isso. Aí. Porque uma vez você é chamado de santo por Deus, porque Deus não vê mais o Hernani nem o Flávio, ele vê o Filho, porque o Espírito Santo está em nós. Uhum. Agora, pecar passa na vida do crente ser um tropeço, porque a Bíblia fala, aquele que não tem pecado já está condenado. Então nós pecamos todos os dias, mas nós temos a luz, o conhecimento que chama-se Espírito Santo dentro de nós, para falar, ó, nessa área você errou, nessa área você pecou, aí cabe a nós arrependermos. Sim. Então se a pessoa hoje ela te chama de pecador, você repreende em nome de Jesus, porque nós somos diante de Deus santo, e nós pecamos, porque é um processo de santificação. Exatamente, é o inverso, né? O pecado, na verdade, é uma exceção. É uma né? exceção. Ele deve ser uma exceção na nossa vida, né? E realmente a gente tem essa luta, a gente procurar, né? O Deus está vendo, né? Deus está vendo nosso dia. E fica aquela pergunta que não quer calar. O que você tem alimentado mais? O seu corpo ou o teu espírito? Aquilo que você alimenta mais vai puxar para o que você vai fazer. Qual que é o ecossistema que a gente falou de sistema, né? O Flávio Augusto fala muito de equity, né? Do equity. Mas na verdade é o sistema, as pessoas que você anda, qual que é o papo que essas pessoas trazem, né? Os ambientes que você frequenta, né? Então, assim, o tipo de música que você escuta. Então, realmente você vai criando esse sistema, né? Isso. E aí aquilo ali vai te impulsionando para as boas ações. E falando de teologia, pessoal, outra dúvida aqui que eu acho que muita gente tem também. Onde começa o Novo Testamento, pastor? Quando eu estou dando aula, os alunos ficam até chocados. Porque muitas vezes nós pegamos ali na Bíblia que nós conhecemos, que ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Tem uma folha branca ali que divide os dois. E todas as pessoas defendem que o Novo Testamento começa em Mateus. Mas não é em Mateus. O Novo Testamento começa em Atos. Capítulo 1, a partir do versículo 8. Olha só, bem específico. Quando Jesus ali fala para Pedro que ele está subindo aos céus, né? Chega um anjo ali, o Gabriel, e fala, para que você está olhando para aquele que está indo, se um dia ele irá voltar? Ali começa a se contar um Novo Testamento. Para narrativa teológica, é Novo Testamento. Para nós chama fim dos tempos. Olha só, hein? Que os bacana. Os tempos começam a ser contados ali. É por isso que os apóstolos, eles pregavam com tanta intensidade, e quando eles iam para o martírio, né, que eles iam sendo mortos, eles morriam sorrindo, eles não tinham problema, porque para eles chegou o fim daqui da terra, mas o start no céu. Então, o Novo Testamento, né, ele é contado a partir do livro de Atos. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, qual foi o último profeta da Bíblia? Muitos vão dizer que é Malaquias, que está no último livro do Velho Testamento. É verdade. Mas o último profeta foi João Batista. E o que João Batista fez de milagre? Nada. A única coisa que ele fez, e a história dele está sendo contada até hoje, né? Passaram-se quantos? 2000 anos. E vai passar quantos outros anos? A única coisa que ele fez foi olhar para aquele que estava vindo e falando, abriu o caminho. Eis que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Abriu o caminho mesmo. A única coisa que ele precisou fazer foi isso. O último profeta que nós temos, então, na Bíblia, chama-se João Batista, que não está no Velho, está sim no Novo. O pastor, excelente você explicar isso aí, porque era uma dúvida que, acho que é uma dúvida que muita gente tem. E entre Antigo Testamento e Novo Testamento tem esse processo de transição. Os 4 apóstolos, né, eles falam da história de como Jesus estava vivendo, mas como ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu muita coisa do Antigo Testamento em vida. Mas não significa que ali já era o Novo Testamento, né? O Novo Testamento só passa a ser a partir do momento que Jesus ele é assunto, né? Ele sobe aos céus. Então, Velho Testamento até o dia da sua crucificação. Novo Testamento, quando ele ressurge, novamente, ele é ressurreto ali, ele ainda está pisando nessa terra, mas a partir do momento que ele fala que vai para o Pai, nem ele sabe o dia que vai voltar, somente o Pai, ali se começa a contar o Novo Testamento, mas como eu disse, os últimos dias. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Jesus está voltando, ele está, mas nem ele sabe, uma hora ele vai voltar. Mas ele está contando glória a Deus dias. Que vai voltar, se Deus quiser. Não, quer terminar? Pode, só mais um minuto. Foi até uma coisa que surgiu engraçada. Semana passada eu estava no culto e o pastor que estava ministrando, ele falou assim, quem quer que Jesus volta? A igreja levantou a mão, praticamente toda. E ele falou, quem quer que Jesus não volta? Eu peguei e levantei a mão. Aí as pessoas olharam para mim, tipo assim, o pastor querendo que Jesus não volta. E ele olhou para mim também do altar e falou, mas como assim? Você não quer que Jesus volta? Eu falei, mas se eu quiser que ele volte agora, eu estou sendo egoísta. Por quê?
eu tenho ainda, na minha família, várias pessoas que ainda não consegui converter, que ainda não foi convertida ao evangelho. Então, pessoas que estão destituídas... Se ele voltar agora, vai pegar no pulmão, fazer coisa errada. Essas pessoas estão destituídas ao inferno, porque a Bíblia fala que nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. Vai arrebatar. Então, se eu falar que Jesus volta agora, que eu quero que ele volta, muitos dos meus que eu quero ter essa eternidade com ele, passar essa eternidade com ele nos céus, ele não vai estar lá, então eu estou sendo egoísta. O que eu peço para Deus hoje? Para que o propósito que ele estabeleceu na minha vida se cumpra. Somente excelente, isso. Excelente, pastor. Porque às vezes também as pessoas ficam perdendo muito tempo com essas coisas, né? Ficando nessa esperança e tal. Volta, não volta. A gente chama de o fim dos tempos, né? Escatologia. Escatologia é estudo do fim dos tempos. Aí as pessoas ficam muito estudando. Tem a linha armeniana, tem a outra linha. Não, eu já vi pastor falando que tem 3 correntes, que ele já voltou. E tudo comprovado. Não, pela Bíblia eu consigo comprovar que ele já voltou, que ele voltou nos anos 70. Tem gente que fala que ele voltou nos anos 70 voltou. E tem gente que fala que ele vai voltar. Né? Então, a gente tem várias linhas aí que defendem o milênio, se a gente vai estar aqui ou se não vai. Irmãos, não preocupe com isso. Eu te convido a fazer, sabe o quê? Cumpra o seu propósito. Exato. Como Sócrates dizia, ação. Um filósofo, né? De onde eu vim, para onde eu irei. Você veio do Pai, porque Deus fala, né, que nós estávamos nele e nós vamos voltar para ele. O problema maior é que as pessoas têm passado muito sofrimento dentro das igrejas e fora também, porque não conhecem a identidade. Bacana, hein? Bacana. Se der tempo, a gente fala um pouco sobre isso. Pastor, foi excelente você falar sobre isso, porque a igreja, eu vejo como isso. É um lugar que você vai para aprender. Mas tem gente que às vezes fica mais perdendo, não é que é perdendo tempo, mas assim, fica querendo buscar a verdade, sabe? E às vezes deixa de estar perdendo tempo, podia estar praticando. Você podia estar, né, nas obras, você podia estar, né? Isso, um dos versículos assim, né, que eu tenho no meu coração, que foi um dos versículos-chave da minha conversão, é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que a palavra vai falar que há um tempo certo para há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então não está falando que é um tempo certo para cada pessoa, um tempo certo para cada propósito. Ou seja, se eu estou aqui, se o Flávio está aqui, porque Deus estabeleceu ele como um propósito aqui na terra. É como Deus falar assim, Flávio, Hernani, eu estou te tirando do céu, você é o meu propósito, você é o meu projeto, eu vou te colocar aqui na terra, eu te estabelecerei aqui na terra para você cumprir a sua missão aqui na terra. Muitas pessoas estão desfalecendo porque não estão cumprindo o seu propósito aqui na terra. Até mesmo no mundo do empreendedorismo, você que já fracassou, talvez é porque você não cumpriu o seu propósito. Se o seu mundo é empreendedorismo, cumpra o propósito do Senhor na sua terra, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Amém, pastor, amém. E o propósito desse podcast é justamente isso, porque às vezes uma frase que o pastor Hernani falar aqui, converter alguém, chamar a atenção de alguém, a gente já fica satisfeito, porque é o objetivo. Amém. Né? E outra coisa, gente, fica aberto aí também, só ir lá na Luxor, tomar um café comigo, que eu amo conversar. Dá até espuma no canto da boca, estamos lá para tirar dúvidas, para orar juntos. Outra coisa que eu faço também, as pessoas falam, ora por mim, Hernani, eu não oro por você, eu oro com você, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. As pessoas têm muito essa mania, porque vai dar glória para o homem. Quando eu oro por você, você vai dar glória para mim. A glória é sempre de Deus. Então o mesmo Espírito está na minha vida e está na sua vida. Então vamos orar juntos? Falou bacana agora, viu? Falou bacana demais, pastor. E só pra gente completar a questão do Novo Testamento, a própria Bíblia fala mesmo que começa só com ter um Novo Testamento com a morte do testador. Né? Tem um versículo que fala testamento sobre isso. Já fala, né? A palavra testamento é de que para que você faça parte da herança, aquele que é dono da herança precisa morrer. Não é? Isso na Bíblia tem uns versículos que falam sobre isso. E pastor, hoje a pessoa que gosta de teologia, que está buscando conhecimento, o que seriam as características para se tornar um bom pastor? Para se tornar um bom pastor? É a pergunta que ele me faz. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria titulado pastor. Mas uma coisa eu aprendi quando eu estava com esse amor por Jesus, de conhecer quem é esse Jesus, como eu falei alguns minutos atrás, é de que o reconhecimento precisa vir das pessoas, não do título. A partir do momento que as pessoas começam a decretar aqui na terra, tem uma palavrinha que fala de Mateus, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando as pessoas começam a te reconhecer sem saber que você é ou é titulado, aí sim vai dar certo. Agora, se você quiser tornar algo, principalmente dentro do ministério eclesiástico, que você não foi chamado para fazer, você não sabe qual é o seu dom, não adianta você insistir em ser, porque não vai dar certo.
Porque é Deus que escolhe. E Deus, ele manda as confirmações através das pessoas. Quando eu estava estudando, Flávio, lá no Carisma... É um chamado que a gente sente no coração. Né? As pessoas chegavam perto de mim. Gente, eu tinha alguns meses de caminhada, eu não sabia nem ler, sabia nem abrir Bíblia. As pessoas chegavam perto de mim, pastor Hernani. Eu tô assim, que pastor? Eu não sei nem abrir Bíblia, eu vou ser pastor nunca. E as pessoas ficavam desesperadas me chamando, porque o reconhecimento já estava. Até que uma irmã me chamou, na porta do banheiro, falou comigo assim, não jogue fora o dom que Deus te deu. Amém. Eu falei com ela, que dom? Ela falou assim, você é pastor, aceita e pronto. Acabou. Aí eu aceitei e tô na caminhada aí, um pastor mais doido, um pastor mais louco, mas estamos indo. Multiplicando os talentos que Deus te deu. Fala muito bem, tem uma boa oratória, né? E tá cuidando das pessoas, é o que importa, né, pastor? Isso aí é sensacional. E as pessoas têm curiosidade. Como é ser casado com uma pastora, né? Pastora Juliana aí, que hoje é a presidente também do Ministério do Shine. Conta um pouquinho sobre esse ministério e alguma dica que você pode dar de relacionamento também. Essa pauta é sempre bacana. Ó, Juliana, hoje, né, nós dois somos consagrados juntos. Nós passamos por um período de probatório que nós chamamos no mundo eclesiástico durante 1 ano, onde os pastores ficam nos assistindo. Depois nós temos ali uma mesa com outros pastores mais renomados, no nosso caso, os maiores pastores da Lagoinha, né, Batista Lagoinha. E são 167 perguntas que nós precisamos responder. Olha só, hein? Ali envolve casamento, envolve filiação, envolve a nossa área sexual. Então envolve tudo, a área financeira. Então tem hora que ela vai para um lado, eu vou para o outro lado, aí conversa com ela, conversa comigo para ver se a história está casando. E como eu disse, né, aquele reconhecimento de Deus. Hoje a Juliana é pastora do Ministério Shine, né, ela é a pastora Andresa, que é a pastora titular da nossa igreja, está abaixo. E a Juliana hoje, ela ama cuidar de mulheres. Esse ministério é um ministério onde ela cuida de tantas mulheres solteiras, como casadas, como viúvas, todo tipo, toda idade. E tem esse encontro todo mês, né? Tem 2 encontros, o Café com Deus, que é na casa de alguma pessoa que abre a porta de sua casa para as irmãs ali orar e compartilhar da palavra. E depois tem o culto, que é direcionado pela Juliana, onde ela fala muito sobre Deus, aquilo que Deus coloca no coração dela. Eu sempre falo que ela não está bebendo óleo, ela está dormindo no óleo, porque eu nunca vi uma mulher cheia de Deus. Mas fora da igreja nós temos uma vida normal, uma vida tranquila. Pelo contrário, hoje nós temos uma vida melhor, porque não tem mais bebedeira, não tem mais palavrão, não tem mais nada disso que provém do Jesus está ali mediano. Então nós conversamos muito sobre a palavra de Deus. Nós temos ali um tratado que nós oramos todas as noites antes de nós dormirmos juntos. Oramos pela cidade, pelo governo, pela prefeitura, pelos amigos, pela igreja, pela nossa família. Então a gente tem esse tratado, mas nós somos um casal normal. Brigamos. Às vezes as pessoas falam assim, pastores não brigam. Gente, briga. Ser humano, Ser humano dá choque. Não tem jeito. Ser humano dá choque. Aí pra mim não brigar tanto com ela, eu sou o cara que hoje eu fui titulado a lavar as vasilhas lá em casa, a organizar a casa, eu gosto muito disso. E ela me ajuda também na loja, na Luxor hoje. Então assim, nossa parceria, companheirismo, né? Companheirismo. Isso é bom. O que vai dar certo no casamento? 2 pontos fundamentais. Primeiro, eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer ela feliz. E ela precisa ter esse mesmo pensamento do meu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, trazer sempre a essência para dentro de casa que chama Jesus. Excelente dicas aí, viu, pessoal? Inclusive você, mulher também, que está assistindo, né, procurar esse ministério, o Shine, porque a verdade é essa, pastor. Antigamente era só nós, o homem que era malucão, né, que mexia com bebida, com bagunça. Hoje as mulheres estão meio despirocadas aí também. Eu tô vendo as mulheres também diferentes. Então, assim, tem muita mulher maluca aí no mundo que precisa de um direcionamento, experiência com outras mulheres, né? Para encontrar um caminho também, né? Eu falo que hoje eu fico triste, porque quando você vê em nível de separação, a maioria das vezes as mulheres estão separando mais que os homens. Eu converso com muito casal, dentro do casal a mulher toma a iniciativa de separar, não o homem. Vem da mulher, exatamente. Vem da mulher. E quando qualquer lugar que você vai, sempre vai ter mais mulheres do que homens. Aí o que eu sempre falo? A Bíblia fala que a Deus, ele gosta que a mulher ela se esconda. Só que hoje a mulherada está sendo servida na mesa, numa bandeja. Então, um homem que encontra uma mulher servida com uma bandeja, você acha que ela vai ter valor? Nenhum. Não valoriza. Porque quando ela se esconde em Deus, antes do homem encontrar ela, ele precisa encontrar Deus. E quando o homem encontra Deus, pode ter certeza que os sentimentos dele mudam. Olha que bacana, pessoal. Olha só pra você ver. Você encontrou Deus pra você encontrar ela. Olha que caminho bacana. Exato. E quando ele encontra Deus, ele vai ter seus princípios estabelecidos. Aquilo que ele achava que era certo, ele vai ver como é errado. Exato. Ele vai ter uma certa punição
Porque a salvação ele vai agir pela carne mais. Exatamente. Então ele vai aprender a amar Jesus, vai aprender a amar Deus. Aí sim ele vai encontrar a mulher e vai dar valor. Porque a mulher foi tirada da onde? A primeira mulher do mundo foi tirada da onde? Da costela de Adão. E a costela significa proteção. E muitas das mulheres hoje estão dando errado porque elas querem tomar este lugar. Elas não querem ser protegidas, elas querem proteger. E acaba esse princípio. Estão ficando muito masculinizadas, né? O feminismo contribuiu com isso. Contribuiu muito. Né? E às vezes essa dificuldade mesmo de, igual você falou, da costela ali que dá estrutura para o homem, né? de estruturar. É descanso, é proteção, é afirmação, mas é um assunto que nós teríamos aí umas 2 horas para falar. Não, vamos falar disso aí, casal espartano aí, você traz a Juliana aí, vai ser bacana demais, né? Junto com a gente faz com a Sheila aqui, a gente faz um negócio bacana. Fechou. E, pastor, família para você, então, a gente vê que é a base de tudo, né? Hoje é a minha base. Eu errei muito, falhei muito, mas quando eu aceitei Jesus, eu precisei me expor a minha vida inteira para Juliana. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos para que o Pai que está no céu nos perdoe. A oração de Pai Nosso fala isso. Então eu sentei para Juliana, eu coloquei meu casamento em situação delicada, porque eu poderia perder. Expliquei tudo para ela da minha vida passada, porque nós somos seres humanos, nós erramos. Ela expôs a vida dela também, e ela falou uma frase que marcou meu coração. Ela falou assim: amor, para que eu te perdoe, eu primeiro precisei entender o perdão que Cristo teve pela minha vida. Então, esse perdão não é um perdão normal, é um perdão sacrificial, um perdão de morte, um perdão de sacrifício. Então nós sentamos, alinhamos os nossos corações, e Deus nos presenteou com a nossa Bela, né, com a nossa filha. Então eu falo assim, que é uma resposta de Deus para as nossas vidas, é filhos. É a melhor resposta. Ajuda demais a estruturar, dá uma força, né, pro relacionamento. Muito. E é abençoada, é lindinha demais. Nossa, ela tá uma gracinha, menina, né? E é isso, pessoal. Família, né? A gente tá com a família, e agora que o pastor Renan falou uma coisa também muito importante, que tem muito casal, eu tenho certeza aí que a pessoa tá meio ali sentindo que porque não confessou, às vezes, o passado, né? É bom, todo mundo teve podre, pessoal. Confessa. Não chega e fala tudo, não. O pessoal tem que ser os primeiros. Causar um estrago. Não tá preparada, né? Tem que estar preparado. Mas você não ter segredo com outra pessoa, né? Exato. No fundo, eu volto nisso. A gente não ter segredo com outra pessoa, a gente tem o livro aberto para ela. Isso, palavra correta. E ela entender quem que a gente foi e quem que a gente é agora, né? Exatamente. Que é uma nova criatura, graças a Deus. E nós dois juntos hoje estamos escrevendo uma história que ela já foi escrita pelo Senhor. Amém. Isso que eu acho lindo. Amém. Fazendo um novo caminho. Todo mundo pode fazer um novo caminho, né? Isso. Tanto na conversão quanto no relacionamento, tudo pode mudar. É só a gente realmente mudar a metanoia, né? É a metanoia. É Romanos 12:2 que eu falei. É a metanoia. Pastor, seus heróis. Fala pra nós aí, referências que você tem. Pode ser de tudo, de empreendedorismo, de espiritualidade. Tá, vamos lá. Mundo empreendedorismo hoje, um cara que eu curto muito, Thiago Brunet e Flávio Augusto. Uns caras muito top. Excelente. Eu já tive com o Flávio Augusto no CRI. O CRI me deu esse acesso com o Flávio Augusto. Pude ouvir ele aí. Ele mesmo fala, né, em uma das suas mentorias, que ele cobra R$1 milhão para almoçar com uma pessoa. Mas eu pude conversar ali alguns minutos com ele. Foi enriquecedor. Bilionário. Cabeça, visão extraordinária. Thiago Brunet é um cara espiritual, mas também um cara empresário fantástico. Amo a vida dele, desse mundo empreendedorismo. Agora, no mundo eclesiástico, um cara que eu acho muito top também é o pastor Márcio Valadão. Não é porque eu estou inserido na Lagoinha hoje como pastor, mas uma vez eu ouvi algo dele que eu achei muito forte, foi o quê? Que perguntaram para um pastor polêmico, eu não vou citar nomes aqui, para você, quem que você vê como um verdadeiro pastor no Brasil? E ele falou, pastor Márcio Valadão, ele nem é da nossa denominação, e aquilo ali me marcou muito. É um homem íntegro. Ele fundou a Lagoinha, né, praticamente. Na verdade, ele deu uma continuidade. Entendi. 70 anos. Mas ele ficou um bom tempo. Ele foi chamado na década de 40 e poucos. Aí ele fez a Lagoinha, era uma igreja de 70 membros, hoje é uma igreja de mais de 600 mil membros. Então, eu vejo uma graça sobre a vida dele. Então, se eu falar assim, Hernani, quem é seu mentor espiritual hoje é o pastor Márcio, aquela vozinha tranquila, aquela vozinha isso que eu ia falar, ele é manso, ele é humilde, ele é calmo, né? Muito, então assim, um cara que eu amo demais. Bacana demais. E como família, eu não posso deixar de dizer que é meu pai. Amém. Meu pai hoje ele é vivo, está com 77 anos, é um homem assim, que de poucas palavras, mas as palavras são assertivas. Muitas das vezes na minha vida que eu falhei, que eu pedi conselho para ele me deu o conselho certo, mas eu fiz da forma errada. Sempre falo,
você não precisa sentar na mesa com Flávio Augusto, mas senta na mesa com pessoas experientes, pessoas mais velhas. Honra sua família. Fica com essa dica. Sente à mesa com pessoas mais velhas. Pode ser o dono da padaria, pode ser o dono do açougue, pode ser o Sou João, mas ele tem algo para te contar que vai te agregar muito. E meu pai é um homem aí de pai de 5 filhos. Como é que ele chama? Antônio. Um abraço aí, seu Antônio. Antônio Moeda. Ela é de Moeda. Bacana. Nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, todos nós casados. Todos nós com muitos anos de casados, né? 20 anos, 15 Amém, anos. família referência. Nós, como irmãos, e nós 5 irmãos, nós nunca pensamos em nos divorciar. É a mesma esposa, continuando a mesma família. Então, um exemplo que nós seguimos do meu pai e minha mãe são casados há 49 anos. Até hoje eles andam de mãozinha dada na rua. Que benção, hein? Lá no nosso bairro, lá no Barreiro, né, em Belo Horizonte. As pessoas tudo falam, nossa, seu pai é lindo demais, a sua mãe, onde eu vejo eles estão sempre de mão dadas. Então, em relação à família, é o meu pai. Oh, que bênção, que glória. E a importância da figura masculina, né, na família, dando essa direção, né, principalmente pra gente que é homem. Hoje a gente tá vendo um monte de mãe solteira, né, com filho, e às vezes falta a mãe às vezes tem que fazer o papel do pai ali, né, o tanto que é importante essa figura masculina, dando conselho, aquele aconselhamento, coisa que igual você falou, às vezes a gente não vai nem seguir, a gente é meio rebelde, a gente não vai seguir, aí a gente tem que quebrar a cara primeiro, né, mas faz parte da vida, né, Exatamente. Faz parte da vida. Filme 300, você lembra de alguma coisa bacana que você viu sobre o filme aí? Alguma coisa que você pode trazer? Eu assisti o filme tem bastante tempo e algumas coisas que me marcou. Primeiro, esse filme ele foi tirado, né, de um guerreiro chamado Gideão. Tá lá no livro de 1 Samuel. É verdade, vamos falar disso. 300 de Gideão. A qual Deus escolheu aquele homem para a batalha. Ele lutou contra um exército de 32 mil soldados. E ele falou com o Senhor assim, Senhor, eu não tenho nada. Deus falou assim, você tem tudo. Quero o quê? Coragem, fé, propósito. Amém. Isso, Gideão, Bíblia. Agora, 300, né, o Espartanos, o nome do autor, esqueci, do personagem principal. Leônidas. Vou deixar 3 exemplos dele aqui. Ele tinha visão. É verdade. Isso eu acho muito top. Ele tinha visão. Ele tinha um espírito de liderança. O cara era um líder nato, porque que vai pra ação, né? O líder não é aquele que só fala, é aquele que faz. Então nas batalhas de frente ele estava sempre à frente. É verdade. Se você quer fazer bem nos seus negócios, esteja à frente, faça junto com os seus colaboradores. Esteja junto com os funcionários de chão ali junto, né? Isso. Então vamos lá, a visão, liderança e disciplina. Eu deixo esses 3 pontos. Bacana aí. Demais. Ele era um cara disciplinado. Aquela pessoa que ela é disciplinada, pode ter certeza que ela não corre, mas ela dá passos certos. Ela faz o que tem que ser feito, independente se acordou motivado ou não. A pessoa que tem disciplina, pode ter certeza, ele vai fazer de uma forma que vai dar certo, porque ele dá passos lentos. Ele observa tanto a sua retaguarda, como a sua frente, como as suas laterais. Agora, que a pessoa que não tem disciplina, ela faz de qualquer jeito e vai dar errado. É verdade. É o famoso quem come cru, né? Come cru. Vai na frente e realmente a gente tem que ter esse planejamento estratégico, a gente tem que dar um passo à frente, a gente tem que, né, ter uma noção e também saber mexer na rota. Eu tentei por um lado aqui, não deu certo, eu já tenho que corrigir rápido. Você que está no empreendedorismo, você está ali vendendo vários produtos ali na sua empresa, no seu negócio, né? Isso aqui não está vendendo tanto, vamos tirar isso aqui, vamos abaixo do preço. Sempre tendo agilidade. Tem que ser rápido. Então nós temos 6 pontos aí, ó: Gideão, fé, coragem e obediência. o espartano, ele teve disciplina, visão e qual outro que eu falei? Disciplina, teve visão e liderança, né? Espírito de liderança. Tá ligado, Flávio, tá ligado. Espírito de liderança. Espírito de liderança. Liderança ativa. Eu ia até te perguntar agora as características mesmo de um guerreiro da vida moderna. Eu acho que você já praticamente aí... trabalha nesses 6. Trabalhar nesses 6 aí, eu acho que, né? Porque hoje a gente sabe que a vida é igual eu falei. O guerreiro, que é a representação do meu canal, é justamente para colocar os guerreiros da vida moderna, né? E você, a gente sabe, só de ser empreendedor, meu amigo, você já botou praticamente o capacete aqui e já foi pra guerra. Essa palavra que eu falei aqui do Gideão, que é fé, ela aparece no Novo Testamento. Ela aparece uma única vez no Velho Testamento, citado pelo livro de Oséias. Então essa palavra fé, que a gente vê por mais de 300 vezes citada no Novo Testamento, quando você vai para o original, significa fidelidade. Em tudo que você tem fidelidade, ou seja, que você é fiel, vai dar certo. Você precisa ser fiel. Às vezes muitas pessoas dão errado porque ela não é fiel naquilo que ela acredita. Ela tem um sonho, mas ela não acredita no sonho. Você acha que vai dar certo? Não vai. E diante dessa conversa toda, eu estou aqui conversando ao mesmo tempo, ouvindo a voz de Deus,
E eu quero deixar uma outra palavra. Posso, Flávio? Pode ficar à vontade. Segundos. Você que está nos ouvindo, se você tem aquele sonho que ainda está no papel, tire ele. Tire ele. Vai dar certo. E nós vamos ver você contando essa história aqui no Espartanos. Amém, amém. E essa pergunta não estava muito no script, não, mas foi engraçado como é que as coisas casam. Eu ia perguntar uma coisa muito mais ou menos parecida com isso. Pessoal, ele falou para tirar dos sonhos agora, mas por quê? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Hernando, o seguinte, pastor. Se você tivesse só 2 ou 5 anos de vida daqui para frente, o que você acha, como é que você acha que deveria ser seu comportamento? Trabalharia dobrado. Sabe por quê? O Hernani, ele vai um dia, ele vai ser esquecido, mas a história ela nunca vai ser esquecida. Por que que a Bíblia, até hoje, ela é contada? Porque é um livro de história. Então, aquilo que eu faço com excelência, aquilo que eu trabalho para poder exercer, eu deixo um legado. Exato, o legado. O legado. Então, eu acho muito legal, porque o legado ele vem sempre da base de uma história. Então, as pessoas hoje, elas talvez não conheçam o Hernani, mas elas conhecem aquilo que o Hernani fez. Exato. É o que eles vão falar de você no seu velório, né? Isso aí. Então eu vejo assim, eu vindo pra cá, eu fico mais triste quando eu passo ali, né, perto do cemitério, quantos sonhos ali foram enterrados que não foram tirados do papel. Então não deixa você ser mais um sonho enterrado, tira do papel. E você falou muito de Flávio Augusto, eu vi um vídeo forte do Flávio Augusto, que o Flávio Augusto falou assim, ó, vai passar, aí você pega toda a questão da Bíblia mesmo, a ferrugem, a traça, vão comer, né, tudo que você construiu, e a gente vai ser esquecido. Vai ser esquecido. A realidade dura da vida, a gente vai envelhecer, adoecer e morrer. E depois a gente vai ser esquecido. Né? Aí ele falou assim, não, porque olha só pra você ver, eu tô com minha mulher hoje, mas é o seguinte, se eu for embora, daqui a pouco ela já vai estar com outro homem usando meu carro, usando minhas roupas, com outro cara, ou se ela for, eu vou ter que seguir em frente, eu vou ter que arrumar uma outra mulher, eu vou ter que seguir minha vida. Então olha pra você ver como é que a vida passa, né? E como é que isso aqui que a gente às vezes fica buscando é tão limitado, né? Perto das coisas espirituais, né? Exatamente. Mas dentro do que eu falei, trabalho dobrado, mas também aprenda a desfrutar e descansar. O próprio Deus, criador do universo, ele descansou no 7º dia, por que você não está descansando? É verdade, é verdade. Descansa, irmão! Tem que ter um lado, né? Deus tem que ter o desfrute, Mas o importante é, qual a sua história? O que você tem escrito? Qual que é o seu script? Qual que é o livro que você vai deixar pro mundo, né? Qual que é o livro que você vai deixar pro mundo? O livro da sua vida aí, né? É isso aí. Pessoal, foi uma honra, foi um prazer. Pastor Hernani, que benção, que honra. Aprendemos bastante. Eu aprendi hoje bastante. Eu acho que é sempre legal o podcast, é isso. Eu sempre aprendo. O convidado às vezes aprende. Você às vezes está assistindo aprende. Então é sempre o canal, o foco é a categoria, tá lá, educação é por causa disso, porque a gente está sempre sendo educado, sempre reaprendendo aqui e com a cabeça aberta para ver todos os lados, né? Para a gente sempre pegar novos conselhos. Pastor, você quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas? Quero. Fique à vontade. Lembre sempre que a vida é uma via de mão dupla. Eu aprendi isso uma vez, eu sempre me lidou com ela, porque uma hora eu estou vindo, o Flávio vai estar vindo. Outra hora eu vou estar vindo, ele vai estar indo. Então tudo aquilo que eu faço é recíproco. Então faça isso, faça da sua vida uma via de mão dupla, nunca uma via de mão única. Via de mão única é para os orgulhosos, via de mão dupla é para aqueles que vão chegar em lugares altos. Amém, amém. Que bênção, pessoal. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe essa entrevista, porque foi abençoada, é o tipo de experiência que ele passou aqui, ensinamento aqui, que você não vai encontrar em qualquer lugar, né? Então, assim, a internet, graças a Deus, hoje ela possibilita esse tipo de coisa, esse tipo de ferramenta que possibilita passar esses conhecimentos para frente. Compartilha, curte o canal, divulga, e é isso aí, Espartamos junto. Pastor, Tamo junto. Obrigado. Arru!